Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidoras e seguidoras. Que os deuses nos abençoe, que os deuses nos iluminem, hoje e sempre. Ontem eu fiz um vídeo, eu mandei até a minha amiga gravar o vídeo, mas ela gravou 2 minutos somente. Acho que ela esqueceu, né? Tererê gelado. Tem que hidratar muito a pele, porque a temperatura, o organismo, né? Tem que hidratar, porque a temperatura está muito alta. Vamos falar hoje como os covéns se formam. 5 dias depois, elas se reúnem mais uma vez para analisar o que fizeram. E novamente, na semana seguinte, porque gostam de encontrar logo os encontros e o trabalho em conjunto se tornam um hábito e depende do grupo e da conta de que se transformou. As pessoas também podem se encontrar como um grupo de apoio. Elas se reúnem, falam sobre as dificuldades e problemas e trabalham juntas para resolvê-los. Podem ler um livro de autoajuda e discuti-lo. Também concluam que os dos membros precisam de uma ação, de uma magia para superar um problema ou para atrair algo. Logo assim a vida. Como é? Desculpa aqui. Talvez concluam em algum dos membros precisa de uma ação de magia para superar um problema ou para atrair algo novo à sua vida. Também podem desenvolver um grupo de estudo, como também uma limpeza total, perto de um curso de água, né? Isso aí é muito importante, a gente cuidar da natureza, respeitar, é isso que a Wicca ensina. Limpar os ambientes, né? O meio ambiente onde esteja poluído. Aqui, em pouco tempo, essas pessoas descobrem que suas reuniões passaram a constituir um coven. Então, a gente vê aqui, o processo também pode ser mais deliberado, um grupo de até 10 amigos com pontos de vista semelhantes expressam o interesse de se tornar um coven e se reunirem para uma sessão de tempestade de ideia. Cada participante apresentam com seus interesses e necessidades. Um moderador controla o tempo para cada expositor e um secretário registra os pontos pertinentes. Numa segunda reunião, o grupo discute o que foi decidido. No primeiro encontro, em segunda discussão, pode ser mais estimulante. O secretário verifica se houver ideias ou temas comuns. O grupo discute esses temas e aos poucos chega a certo consenso. Algumas pessoas podem concluir que as suas necessidades não serão atendidas. Por isso, talvez deixem o grupo ou queiram formar um grupo diferente. Quiçá se formem 2 facções com necessidades e interesses diferentes. Essa pode ser a base para a formação de dois covens distintos. A essa altura, existe pouco compromisso ou investimento emocional.
Não há regras nem diretrizes, apenas encontros para discussão de ideias. Alcançado certo consenso, uma terceira reunião acontece. As pessoas devem ter alguma ideia sobre o tipo de grupo ou grupos que querem e de que atividade grupos participarão. Nesse ponto, os membros devem estar preparados para assumir um compromisso mais sério. Prolongar o processo pode ser contraproducente. Cada um também deve ter formado uma ideia do modo de ser e de agir dos demais participantes e se terá ou não condições de tolerância no grupo fechado. Todos esses fatores precisam ser levados em consideração. Assumir um compromisso, o grupo deve definir o nível de envolvimento exigido, casual, moderado ou profundo, e cada membro deve pensar cuidadosamente todos os fatores e tomar uma decisão lúcida e madura. Essa não é uma competição por popularidade, nem um símbolo de Estado. Um compromisso religioso deve ser tratado com seriedade e reverência devidas a um estudo religioso sério. Nessa fase, o compromisso consiste em chegar a um acordo. Não é necessário nenhum juramento de fidelidade, nem mudanças de vida mais drástica. Resta ainda muito trabalho a fazer, mas nessa terceira reunião, um bom começo terá sido delineado. Ao examinar os seus interesses comuns, os membros do grupo devem analisar se esses são suficientes para manter um grupo por vários meses e até anos. Sabás e esbás podem ser dedicados a planejamento de rituais projetados para os sabás e apenas a sociedade de apoio. Um coven em Minnesota permaneceu em atividade por mais de 20 anos, apenas com essa finalidade. O estudo pode justificar um grupo, por exemplo, o trabalho com o tarô pode durar a vida inteira. Eu pratico o tarô, tá, gente linda? O estudo de uma carta, por ser ocupada, uma carta por semana, ocuparia 78 semanas, 1 ano e meio. Feito isso, o grupo pode começar a comparar baralhos ou interpretações. Pode pesquisar a forma de distribuição das cartas, simbolismo do tarô, numerologia, tarô, desenvolver um baralho próprio e assim por diante. Astrologia e runas e vários outros sistemas divinatórios também são tópicos que podem manter um grupo ao longo do tempo. Leitura e debate sobre livros de ficção e não ficção pode ser um objetivo plausível. As pesquisas científicas das propriedades de instrumentos e de técnicas de magia podem durar uma existência. A cabala tem relações com mais outras atividades ou pode ser estudada sozinha. Aí vocês veem, gente, que até a cabala ela faz parte também do domínio wiccaniano, né? Wiccano, como candomblé, né? E outras
religiões a qual nós acreditamos no politeísmo, né? Que é uma cultura que envolve vários deuses. Trabalhos de magias também pode ser um bom tópico, desde que se tenha cuidado para não abrir síndrome de sortilégios desde a semana. No trabalho com encantamentos, deve-se também dedicar tanto ou mais tempo ao estudo e planejamento do que ao trabalho em si. Um grupo pode resolver vários tópicos ou unidades, por exemplo, dedicar 8 semanas ao tarô, 6 semanas às runas, 2 semanas, inclusive eu vou até estudar também as runas, acho muito interessante, ao pêndulo, algumas semanas a leitura de um livro, em seguida de debate, 3 semanas para planejar e celebrar um sabá, 1 semana apenas para socialização e um bom churrasquinho, 3 semanas para reflexão sobre a morte e morrer, etc. Líder pode conversar com os membros do convênio, aproveitando a experiência de cada um ou pesquisando um tema, e então repassando as novas informações e conhecimento a todo o grupo. Esse modelo exige, pelo menos, reuniões trimestrais para planejar de modo que cada um sabe o que todos esperam dele, de onde ele entra em cronograma. Um grupo pode decidir que quer dedicar-se ao ensino da Wicca e possivelmente a atribuições de graus. Isso também pode manter um grupo, mas os instrutores podem... Os membros precisam ter um plano ou um programa do que vão assumir, vão ensinar o horário para as aulas e também devem cumprir os seus deveres de magistérios adequadamente. Devem também refletir sobre o que os alunos farão depois da formatura. As aulas continuarão com um novo grupo de pessoas. Os volumes continuarão, os estudos procurando alcançar os graus mais elevados. Formar-se-á um convênio com os alunos e os professores. Dedicarão suas energias a outras atividades. Quando a Stella ministra as suas aulas de 1º grau na Wicca, ela planeja pelo menos de 18 a 24 meses por turma. 3 a 4 meses são necessários para organizar um grupo por meio de entrevistas e discussões sobre o currículo e livros com os professores auxiliares antes do início efetivo das aulas. Água para hidratar. Depois de 1 ano e 1 dia, pelo menos, são necessários para as aulas propriamente ditas. Seguida de outro mês ou 2 para iniciação, se houver candidatos habilitados. Por fim, Stille planeja alguns meses para descanso e recuperação das energias, antes de se iniciar uma nova turma. Algumas pessoas ensinam a 10 ou mais alunos por vezes, mas a maioria tem 2 a 5 alunos apenas. Alguns são professores particulares com um único aluno para uma turma
propriamente que tem como objetivo alcançar o primeiro grau. Um grupo de 2 ou 3 professores desenvolve os trabalhos bem. Então, minha gente, não é fácil. O ICA ela cobra da pessoa, ela cobra de todos que obtenham o conhecimento, vai em busca do conhecimento. Quando ele cita bastante sobre os COVENs, não é brincadeira não, minha gente, não é para se divertir. Embora que existem as horas de recreação, aonde aconteceu todo aquele evento de estudo e pesquisa, né, de desempenho, do desenrolar criativo daquelas pessoas. Aí tem aquele momento de descanso para depois começar outra etapa. Então, ela cobra, ela exige. Eu estudo, eu tenho meus livros de pesquisa e sempre compro e continuo comprando livros e mais livros. As turmas maiores podem funcionar, mas nela as pessoas vêm e vão com mais frequência e pode ser difícil conhecer cada aluno pessoalmente. Alguns têm turmas de buscadores, uma série de aulas de informação geral que duram de 4 a 12 semanas, sem possibilidade de graduação. Entretanto, os alunos interessados podem depois entrar em outro convênio de ensino para alcançar um grau. As aulas de informação geral são uma boa introdução ao ICA, sem envolver o compromisso que um currículo de primeiro grau exige. Se você optar por ensinar o ICA você deve ser habilitado por meio de um grau e ter conhecimento da educação em ICA, antes de compreender e ensinar alternativamente. As pessoas podem combinar, estudar juntas e possivelmente trabalhar tendo em vista a autoiniciação, se não há professor disponível. Com qualquer tipo de convênio, preveja a possibilidade de reunião extraordinária para o caso de alguém ter um problema ou precisar da ajuda do grupo. Para resolvê-lo, atente a que o convênio não passe de dedicar a crise da semana, o que indicaria que ele perdeu de vista ou seu objetivo. Convênio também deve ser suficientemente flexível para aproveitar acontecimento inesperado. Talvez o grupo possa ir a uma palestra ou planejar um dia de viagem para um portanto energético local. Sair e fazer coisas diferentes pode manter o interesse. Depois de formado o convênio, deve-se dedicar tempo às várias regras de orientação e funcionamento, pelo menos 2 vezes por ano. Cada convênio deve destinar uma reunião para revisão de missão, objetivos, realizações, regulamentos e estatutos. Este é um momento de definir novas regras ou de mudar as pessoas que estão em vigor. Se os membros querem alterar a missão ou a orientação de um grupo, essa é a ocasião para discutir também isso. Depois vamos falar sobre reunião comum. Que os deuses abençoem, que os deuses iluminem hoje e sempre. Blessed be